Neste bloco do programa O Melhor no Nordeste, nós recebemos o escritor Roger Bottini Paranhos. Roger já tem 9 títulos publicados, através de uma companhia espiritual que constantemente lhe auxilia. É um médium que trabalha já há muito tempo, desde os tempos mais ligados à doutrina espírita, mas universalizou seus conhecimentos e hoje escreve para toda a humanidade. Roger, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, Roger, das novidades que você apresenta com Atlântida no Reino das Trevas, já que é o segundo título com o mesmo tema. No primeiro você trouxe Atlântida no Reino da Luz. Exatamente. No ano passado nós lançamos Atlântida no Reino da Luz e nesse livro, Atlântida no Reino da Luz, a gente relata o período da época de ouro dos Atlantes, quando eles eram uma civilização avançada para a época, serviam como referência para o desenvolvimento do mundo como um todo. Eram muito admirados pelos gregos, tanto que foram relatados os textos por Platão, Timeu e Crítias, que falam dessa grande civilização que misteriosamente submergiu no mar, no Oceano Atlântico, em uma única noite, segundo esses relatos. E esse é um tema que, então, até hoje fascina a humanidade, porque era uma história de uma civilização mítica, né? E que não se tem muitas informações. No Atlântida no Reino da Luz, nós mostramos essa época de ouro. Já no Atlântida no Reino das Trevas, a gente mostra os motivos pelo qual essa grande ilha submergiu. A Atlântida teria existido entre nós em que período? Ela teria existido no nosso período bem anterior, há 20, 30 mil anos atrás, mas o fim de sua civilização foi há 12 mil anos atrás, no final da última Era do Gelo. Que teria culminado para que a Atlântida tivesse submergido? Segundo os relatos que nós recebemos, de acordo com a orientação espiritual do mentor Hermes, seria porque a humanidade, a civilização atlântica, ela começou a perder os seus valores. Começou a se tornar uma sociedade que não respeitava mais o semelhante, que baseava a sua vida no seu egoísmo, no seu desejo de poder, de luta, de vingança. As raças vermelha e branca, que eram as raças predominantes na Atlântida, se tornaram raças inimigas e começaram a criar uma luta, uma guerra que não tinha mais fim. Começaram a utilizar os recursos tecnológicos que eles tinham já bem desenvolvidos, mesmo naquele período anterior da humanidade, para desenvolver bombas de destruição em massa e ampliar essa guerra de uma forma perigosa, afetando até mesmo o ecossistema de todo o planeta, fazendo com que então a alta espiritualidade da Terra decidisse por pôr fim àquele mundo, fazendo com que o continente inteiro submergisse nas águas do Oceano Atlântico. E como não há registros desse continente, hoje, por mais que se tenha tecnologia e se busque informações, conseguimos ver parte do universo, temos satélites que cobrem áreas imensas, se busca tanto no interior da Terra, embaixo d'água, mas não existe um registro que nos coloque aqui foi a Atlântida. Exatamente. A Atlântida ela ia das Ilhas Canárias, na Europa, até o mar das Bahamas, mais ou menos. Era um continente gigantesco, não era apenas uma ilha. Os gregos achavam que era uma ilha porque ali, além do portal de Hércules, eles só viam lá um pequeno trecho de terra, eles não viam toda a extensão daquele continente inteiro. Nesse período em que houve essa submersão, ele desapareceu, ela desceu com a acomodação das placas tectônicas devido à erupção de vulcões, de magma, de terremotos que fizeram com que a Atlântida descesse para as profundezas do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é um dos oceanos mais profundos da Terra. Até algumas imagens de satélite, através do Google Maps, a gente pode ver, existe uma estranha sombra em todo esse trecho, demonstrando que ali existe uma camada de montanhas e coisas muito diferentes do padrão do resto desse oceano. Historiadores já fizeram pesquisas nessas regiões, encontraram estátuas do boi Apis, que é um boi que também foi cultuado como deus no Antigo Egito, demonstrando que os atlantes levaram a sua cultura para o Antigo Egito. Eles acham que isso é da civilização minoica, dos gregos, dos cretenses ali daquela região, mas é também dos atlantes. E também existe aquela grande curiosidade que é o Triângulo das Bermudas, no Mar das Bahamas e na região das Bermudas, onde todos os navios e aviões que passam por aquela região alteram os instrumentos de navegação desses veículos. E muitos deles desapareceram misteriosamente durante a história da humanidade, mostrando que ali estava algo que tem uma grande força catalisadora, que era a grande pirâmide da Atlântida, que ficava na Atlântida Ocidental, naquela região. Uma equipe do Jacques Cousteau, até na década de 70, fez umas pesquisas naquela região. Uma parte da equipe dele disse que encontrou uma pirâmide, mas não estava com os equipamentos, os instrumentos adequados para pesquisar a região. Eles retornaram algumas semanas depois com um equipamento mais adequado e como aquele mar é muito revolto, as areias se movimentam muito, não encontraram mais nada, infelizmente. E
E o que existe de registro em outras civilizações ao longo da história que nos dê com mais veracidade e mostre a influência de uma civilização como os Atlantes em outras raças? O exemplo mais claro dessa herança atlântica são as pirâmides. Quase todas as civilizações da Terra têm esse indício de construção de pirâmides. E não havia muito contato entre elas no passado, o nosso mundo não era globalizado, mas a gente vê que entre os egípcios, entre os incas, astecas, maias, civilizações até da Ásia, existe esse culto à construção de pirâmides, esse objetivo de construir pirâmides. E isso foi uma herança trazida pelos Atlantes, porque antes da submersão da Grande Ilha, alguns grupos fugiram de lá já prevendo que haveria esse cataclisma. Os grandes mestres orientaram, treinaram discípulos para que eles fossem para o mundo primitivo da Terra, as demais nações, e lá levassem a cultura atlântica e ajudassem na civilização desses demais povos. Então se reproduz em várias culturas da humanidade essa cultura atlântica através de pirâmides e outros exemplos também. Roger, você escreve a partir da orientação de um amigo espiritual que se identifica para você com o nome de Hermes. Isso. Quem foi Hermes? Hermes foi um dos maiores sábios da história da nossa humanidade. Ele foi endeusado pela cultura egípcia como o deus Thoth, o deus da escrita e da sabedoria. E depois, quando os gregos, na época de Alexandre o Grande, invadiram e dominaram o Egito, houve uma miscigenação cultural entre a cultura dos gregos e dos egípcios. Então, o deus Thoth foi aderido à cultura grega como o deus Hermes. Representava, na verdade, o mesmo deus. E então, depois, no passar dos anos, foi-se criado vários estudos herméticos a partir dos ensinamentos desse grande mestre. Um dos textos mais famosos dele é o Kybalion, que fala sobre diversos ensinamentos espirituais profundos. Até a palavra hermeticamente fechada, hermético, significa que é um texto de difícil compreensão, porque ele falava somente para os seus discípulos, somente para quem estava pronto. Ele dizia que o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Mas isso exigia todo um estudo, todo um aprofundamento. E hoje em dia, através da minha mediunidade, ele tem feito o processo inverso, uma linguagem absolutamente clara, que inclusive adolescentes de 12 anos de idade leem os livros e entendem perfeitamente todos os conceitos ali elaborados. Como é que o homem, Roger, tem administrado esses conhecimentos e as possibilidades de trabalhar com essas informações que você as recebe de uma maneira diferenciada? Exatamente. Por exemplo, a comunicação mediúnica não é uma coisa aceita pela ciência. A nossa finalidade não é fazer ciência através desse caminho, mas sim despertar os cientistas, os jovens que estão caminhando por esse caminho do estudo científico, para que eles busquem aliar o conhecimento integral da humanidade com espiritualidade. Veja bem, estamos falando de espiritualidade, não de religião. Religião é uma coisa, espiritualidade é uma busca interior de uma compreensão maior da vida, independente de crenças de cada religião. E tentar associar essa visão, vendo o mundo além dos 5 sentidos físicos, compreendendo que existem outras dimensões, assim como a física quântica nos apresenta, e a partir daí, então, talvez trazer uma outra visão de mundo, outra ciência que venha nos beneficiar e muito no futuro, né? É isso aí, muito importante tudo isso que você fala para a gente. E eu vou deixar esse espaço, concluindo a nossa entrevista, fazendo a divulgação de Atlântida, no Reino das Trevas, que você confere aqui. O livro está aí no detalhe para você também no vídeo. E é claro, é impossível esgotar esse assunto que é por demais interessante, Roger. Eu gostaria de saber do site que você tem de divulgação do seu trabalho e que as pessoas podem acessar e ter outras informações. Certo. O nome do nosso foco central de todo o trabalho desses livros se chama Universalismo Crístico, que é uma mensagem independente das religiões, que abrange toda a sabedoria espiritual da humanidade, promovendo uma evolução dela para o futuro. Então o site é www.universalismocrístico.com.br. Roger Bottini, agradeço sua visita aqui ao programa O Melhor no Nordeste e numa próxima vinda a Recife, quem sabe a gente já conversa sobre um outro livro. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos a um rápido intervalo, já já tem mais, não saia daí.